Chegamos então no trânsito de agosto de 2023. Nós vamos ver então o que refere aqui a correspondência do céu astrológico, lembrando sempre que tudo depende do próprio mapa. As possibilidades do que pode se desenvolver ou acontecer não estão no céu do momento de uma maneira genérica, depende de cada mapa. A astrologia ela é individualizada, certo? Então eu sempre vou estimular a vocês já estarem com seus mapinhas em mãos e começarem a olhar e levantar essas hipóteses aí em relação ao mapa de vocês e, claro, a realidade que é plausível para vocês. Então nós já começamos agosto com uma lua cheia em Aquário, Mercúrio já numa oposição a Saturno e Marte fazendo um trígono com Júpiter. Tudo isso no dia 1º. Então, a lua cheia em Aquário, na realidade, ela corresponde a um processo de culminação dos últimos 6 meses. Eu quero que você perceba e analise a área de Aquário no seu mapa e, principalmente, o movimento que aconteceu nessa área de 6 meses para cá, mas que teve uma quebra nesse desenvolvimento, ou de repente começou a acelerar, ou até exigiu de você uma certa adaptabilidade maior de maio, principalmente de março e depois de maio para cá também, tá? Por quê? Porque nós estamos falando de um signo que pela astrologia clássica é ligado a Saturno, e Saturno mudou o seu passo, o seu tom ali, né? Quando ele ingressou no signo de Peixes em março, e depois quando o seu regente, né? Já que ele está em Peixes, pela astrologia clássica, o regente é Júpiter, quando Júpiter ingressou em Touro ali em maio. Então todo esse processo dessa alunação aquariana, na realidade, a gente enxerga muito o que se desenvolveu, e aqui é aquele momento da gente entender, peraí, deu resultado, não deu, o que eu tenho que mudar, o que eu tenho que me adaptar, aonde que tem oportunidade, né, porque dentro do cruzamento que eu fiz aí em relação aos regentes, a gente tem um processo de enxergar o que está funcionando, o que não está e onde as oportunidades estão surgindo, tá? Outro ponto importante dentro desse processo, nós temos então o Mercúrio, oposição Saturno, acontecendo nesse eixo de Virgem e Peixes do nosso mapa, tá? Então, principalmente se você tem essa repetição de padrão natal, você tem o Mercúrio e Saturno conectados de alguma maneira, tá? Esse para você pode ser mais relevante no momento de decisão dentro do eixo que acontece. Então, por exemplo, digamos que você tem esse eixo ligado à casa, sei lá, 4 e casa 10, tá? Pode ser alguma definição, alguma decisão, ou até alguma ponderação, porque esse Saturno está retrógrado, em relação à carreira e à vida privada, ou em relação à maneira como você está se expondo, né, ou sendo exposto, tá? E o que você percebe, ou o impacto que você percebe na sua vida íntima, tá? Pode ser também, dependendo de onde tá, digamos que esteja aí no eixo de relacionamentos, tá? Existe, às vezes, um acordo, uma ponderação, uma revisão que envolve pessoas e relações, tá? É claro que tudo vai depender do seu mapa. Então, observa aí qual é o processo que está fechando, tá? Principalmente quando você retoma algum assunto e você percebe que você tem que ter um pouquinho mais de maleabilidade para tomar decisões, tá? A gente tem um Marte fazendo um trígono com Júpiter, então aqui a gente tem um belo de um trígono de terra que se assenta, né? Já nesse dia 1º também, então os primeiros dias do mês tá muito interessante para a gente olhar o que veio, né? Se desenvolvendo, principalmente nos últimos 6 meses, e principalmente agora com esse trígono de Marte com Júpiter, nesse processo de maio para cá, tá? O que tá bem segmentado, assim, sedimentado, né? O que você percebe que realmente está consolidado aí, ou o que você precisa também, dentro de uma nuance, digamos, mais proativa, né? Colocar em prática, porque a gente está falando de signos de terra, a terra é tangibilidade, tá? O que dentro dessas áreas, principalmente de touro e de virgem, o que está concretizado, consolidado, tá? E também o que tá às vezes dependendo de alguma ação, né? Ou de uma certa capacidade, né? De avaliar, digamos, o terreno que você está pisando, tá? Para realmente conquistar as coisas que você quer. Porque a gente tem esse processo jupiteriano até maio do ano que vem, tá bom? Depois a gente tem ali no dia 6 um Sol quadrando Júpiter, tá? Esse Sol aqui ele faz então uma quadratura, mas é com um benéfico, tá bom? Então isso suaviza. A gente sabe que o Sol é um potencial maléfico, né? Sendo uma quadratura, eu sempre brinco que quadraturas é cutucar a onça com a vara curta. Nessa questão aqui pode ser bem interessante, e lembra que aqui a gente tem o aspecto quando ele se forma, partiu que a gente chama, né, o exato. Mas a gente tem uma aplicação acontecendo uns dias antes, né, e que vem então de todo esse processo já lá desde o início do mês. O Sol vai aplicando, né? E ele vai ali, então, estimulando nesse ponto, correspondendo às vezes
a um momento de ponderação em relação aos projetos que a gente está conduzindo, principalmente na nossa área aí de touro, né, que é onde Júpiter está passando, tá? O Sol representa a nossa verdadeira identidade. Às vezes é um excelente momento numa quadratura a gente olhar para nossa realidade, né, e ver, poxa, tá dando certo? É isso mesmo que eu quero? Eu me identifico aonde eu tô? Tá fazendo sentido ou não tá mais, né? Existe, de repente, alguma coisa que eu tô resistindo à mudança, né? E que às vezes é simplesmente porque eu tô acostumado com a maneira como as coisas estão sendo feitas, guiadas, né? E por mais que eu veja que tem um potencial ali, eu acabo procrastinando, eu acabo não me comprometendo totalmente, tá? Lembrando, né, que a gente tem o Sol como ah, a nossa verdadeira verdade, sabe? O que eu verdadeiramente quero? Isso tá de acordo com os meus princípios, os meus valores, né? Bom, depois nós temos no dia 9 Mercúrio fazendo um belo de um trígono com Júpiter, né? Mercúrio representa muito as ideias, né? Essa capacidade que a gente tem de conexão de dados. E Júpiter é a sabedoria. Esse trígono também acontece, né, em signos de terra, então dá esse olhar mais, digamos, tangível para a realidade que nos cerca, tá? Excelente momento, por exemplo, para as áreas de Virgem e Touro, né? Então, digamos que você tenha isso na casa 10 e na casa 6. Poxa, é um excelente momento para consolidar projetos ligados à estrutura do seu trabalho, né? Como que você está executando o seu trabalho? Está sendo produtivo? Não tá? O que que dá para melhorar? Faça uma análise aí, né? Assim, da sua capacidade de trabalho e também do resultado que você tem, né? Porque às vezes não é trabalhar exageradamente, que às vezes pode ser um lado não bacana de Júpiter, né? Mas trabalhar com racionalidade, com planejamento, para você executar e ver o retorno disso, tá? Ali no dia 13 de agosto, aí nós temos a conjunção de Sol e Vênus, né? Então a gente tem uma conexão, uma conjunção não é necessariamente um aspecto, as coisas se mesclam, né? Aqui nós já temos então essa conexão acontecendo no signo de Leão, tá? A gente tem aqui uma Vênus já retrô, né? Então passando por um processo de reavaliação, agora conectando diretamente com questões solares. Como a gente teve aquele cutucão ali que eu te falei, eu brinco cutucar uma só com a vara curta, né? Ali pelo dia 6, um pouquinho antes, já que o aspecto estava aplicativo em quadratura com o Sol, às vezes aqui a gente consegue claramente enxergar, peraí, o que realmente eu gosto, o que eu não gosto, o que eu me identifico, o que não tá legal, tá? Observe principalmente a área de Leão no seu mapa, tá? E principalmente se você já sabe fazer aí no seu mapinha, né? Cruzamentos mais avançados, o que representa Vênus no seu mapa? Né? Vênus comanda a área de Libra e a área de Touro, tá? Então perceba que às vezes a gente está olhando para um pontinho do mapa, mas existem pontos ali que são responsáveis por outras áreas. Então, Vênus está ali correspondendo a essas áreas também, tá? Às vezes, a decisão, de repente, importante que a gente percebe não está necessariamente só na área de Leão, mas nas áreas de comando de Vênus. E lembra que uma retrogradação não é assunto novo, né? Então não é pauta nova, às vezes é um momento importante até de conciliação, de reavaliar, né, algum processo aí que já vem pendente, tá? Nós temos no dia 16, então, a lua nova em Leão. Lua nova são marcos, né? Dentro de uma alunação, de um processo de desenvolvimento, então, que agora vai acontecer nos próximos 6 meses, tá? Vai culminar, então, todo esse processo dessa lua nova em Leão lá em janeiro de 2024. O que é legal aqui, né? A gente vai ter um vídeo específico para as lunações. É você observar o que representa a área de Leão, óbvio, ver se você tem o Sol, né, em alguma outra área. Então, digamos que você tenha a sua área de Leão ali na área 1, né, que é o seu corpo físico, mas também é a sua jornada de vida, sua motivação primária, e você tem o Sol de casa 2 em Virgem. Bom, de repente, para você, essa conexão de lua nova também pode conectar e corroborar ali com os assuntos ligados à sua gestão financeira. Então, foca aí nos próximos 6 meses, tá? Tudo depende de cada mapa, tá certo? E é sempre legal a gente focar no longo prazo, tá? Aqui a gente vai ter, então, um vídeo depois só sobre as lunações para a gente conseguir avaliar e levantar as hipóteses. A gente já tem logo em seguida dessa lua nova, né, no dia 21, o Sol fazendo trígono com o Nodo. O Nodo agora já virou, ele já tá lá em Áries. E o que é interessante? Esse Sol tá em Leão, acabamos de começar ali uma lua nova, um novo processo, né? E a lua nova em Leão, então, se conecta já nesse passo, né, do Sol
com trígono com o nó do norte em Áries, tá? Áries é a exaltação do Sol, então a gente tem aqui uma conexão de fogo. Nó é um ponto calculado, tá? Ele não tem um peso planetário, mas ele abre um caminho interessante, principalmente se na sua promessa natal, você tem conexões, por exemplo, de fogo, né? Em relação ao Sol e ao nodo, tá? E nós temos também um processo aqui que às vezes pode levar a gente a entender qual é verdadeiramente o caminho, né? Então, observa aí a área de Áries também no seu mapa, tá? A gente não teve ainda um eclipse com os nodos já no eixo, tá? Isso vai acontecer lá em outubro. A gente teve um eclipse ali em abril, mas os nodos ainda estavam no eixo Touro e Escorpião, tá bom? E aqui é legal porque pode ser bem sutil, mas a gente já pode ter essa percepção um pouquinho mais apurada, né, de qual é o caminho nodal, tá? Lembra que o foco do desenvolvimento é a área de Áries do seu mapa, tá? E se você for mais avançado, você cruza também com a posição de Marte, que comanda tudo que está em Áries, tá? Depois nós temos então no dia 22 de agosto, dia do aniversário desta pessoa que vos fala, uma quadratura de Vênus com Júpiter. É uma quadratura, é um aspecto tenso, né? Aspecto que inclina, né? Pelo menos para um movimento, para uma mudança. Mas são de dois benéficos, tá? É diferente a gente ter uma quadratura com maléfico e uma quadratura com benéfico no peso da avaliação, tá bom? Então nós temos ainda essa Vênus lá em Leão, tá? E esse Júpiter lá em Touro. O que representa a área de Touro e a área de Leão para você? Porque para mim é casa 6 e casa 9. Para você pode ser completamente diferente, tá? Bom, nós temos aqui um ponto interessante de ponderação, porque signos fixos, tá? Eles tendem a ser mais perenes. Então existe uma resistência à mudança. E aqui a gente tem o cutucão, né? Que é justamente para a gente enxergar o que precisa, né? De um ajustezinho. Essa Vênus ainda retrógrada, tá? Você vai ter que também olhar o que corrobora aí na tua realidade em relação a essas duas áreas do seu mapa, tá? Quando tem um ajuste com dois benéficos, isso pode ser muito positivo. Existe uma retomada, uma reavaliação de assuntos venusianos, tá? Então, por exemplo, se você pega aí uma área de relacionamento e carreira, ou de relacionamento e objetivos, né? Digamos área 7 e área 10, tá? Pode ser um momento muito importante dentro de uma relação para ver qual é o próximo passo. E aí pode ter uma resistência, tá? Uma reavaliação, uma reorganização do que realmente é válido dentro desse processo ligado ao relacionamento. Pode ser um relacionamento amoroso, porque a casa 10 também representa o nosso objetivo maior. Então, qual é o nosso objetivo maior dentro dessa relação que eu tô, né? Tem alguma coisa pendente, tem alguma coisa que não tá legal, a gente tá caminhando, né, querendo conquistar as mesmas coisas, ou a gente tá meio ali vivendo vidas paralelas, cada um no seu gosto, né? E às vezes isso começa a frustrar a relação. Pode ser um relacionamento que esteja ligado à tua carreira. Por exemplo, você tem sócios, né? Onde tem uma ponderação aí. Então, se isso pegar a casa 7 e a casa 10 para você, pode ter correlação com isso. E pode ser completamente diferente para mim ou para qualquer outra pessoa. Então, veja aí com o seu mapinha, tá? O que você vê essa tensão ali. E vê o que vai se formando até o dia 22. Por quê? Porque o dia 22 é o momento onde a gente tem a quadratura exata, tá? O importante, principalmente, é quando o aspecto tá aplicativo, ou seja, ele tá chegando junto. Então, os diazinhos antes, a gente já começa a sentir o cheirinho do que é, tá? Depois a gente tem, no dia 23, o Sol ingressando em Virgem, tá? O Sol, ele é um caminho um pouco mais sutil, a não ser que você esteja com ele ativo durante o ano, tá? Então, você tá numa profecção de Leão, né? De repente, o ascendente da sua revolução solar está em Leão, para você tem muito mais ênfase, tá? Assim como se você tiver numa profecção de Virgem, porque o Sol, ele entra ali, né? E ele vai corresponder agora a toda essa área de Virgem do seu mapa. Perceba que o ingresso, então, esse ano é no dia 23, por isso que é sempre legal quando você ou conhece pessoas, né, que nasceram numa cúspide de signo, que você calcule o mapa, tá? Porque às vezes a pessoa acha, né, que é de um signo solar e acaba vendo que é de outro. Porque essa não é uma data fixa, tá? Às vezes o Sol ingressa até 2 dias antes ou 2 dias depois ali daquela data que a gente geralmente aprende, tá bom? Bom, o Sol ele ingressa em Virgem, aí a gente vai ter que compreender também que toda a área de Leão no nosso mapa agora tem uma correspondência conectada à área de Virgem, tá? Por exemplo, digamos que você esteja com a casa, digamos, a casa 2 de Virgem ativa, né? E a gente tem ali um Sol ingressando, tá? É um momento de foco para a questão financeira, tá bom? O que tá dando resultado, o que depende de você, porque o seu ascendente é Leão, né? Então, o que depende de você, o que não depende de você. E lembra que Virgem é um signo muito prático, muito pragmático, né? Muito objetivo e muito de eliminar excessos. O que é útil e o que não é? O que tá de acordo com o que eu quero? É útil para mim?
Parece um pouco egoísta, tá? Mas não é. É realmente a gente conseguir meio que calibrar o momento, tá? De acordo com aquela área da nossa vida, com o que a gente quer, com o que a gente se identifica, né? Afinal, a gente tá falando do Sol, tá bom? Ainda no dia 23, a gente tem o quê? O início de Mercúrio retrógrado em Virgem, né? Esse ano, né, a gente tem o Mercúrio agora retrógrado no signo onde ele está exaltado e domiciliado, tá? Então ele tem uma ênfase muito grande. Não quer dizer que por estar retrógrado é ruim, tá? A gente tem que aprender que a astrologia a gente tem termos técnicos, né? Debilidade, dignidade, retrogradação, eclipses, né? Eles têm características que fazem parte da qualidade, tá? Mas isso não pode ser afirmado, é bom, é ruim, né? Para o mapa sem avaliar o mapa inteiro, tá bom? Então, quando a gente tem o Mercúrio retrógrado, a única coisa que eu estou vendo é esse ponteiro astrológico, ele está agora num processo, né, de reavaliar, né, de revisar. Agora, se você é uma pessoa que tem Mercúrio retrógrado em signo de terra, tá? Por exemplo, eu tenho Mercúrio retrógrado em Capricórnio, eu tenho Mercúrio retrógrado em Touro. Cara, faz um trígono. Eu vejo muito resultado bacana, às vezes até de coisas pendentes, ou até de projetos que, poxa, não vingaram, mas de repente eles surgem, entre aspas, né? Do nada, e até oportunidades que surgem, tá? Quando tem boas conexões mercurianas, mesmo elas retrógradas. O que vai determinar? É o mapa natal, tá bom? Não é o trânsito geral. Então, observa aí. Se você tem, então, uma conexão mercuriana, né? Por exemplo, no signo de Virgem, tá? É um excelente momento, por exemplo. Digamos que você tenha isso na casa 9. Cara, se você tá, digamos, estudando para concurso público, foca naquela parte chata, técnica, que é difícil, que você tem que revisar várias vezes, tá? É uma qualidade de tempo agora que corresponde a uma habilidade maior de conectar, né, com assuntos que às vezes são super técnicos, tá? Bom, pode ser também um momento, por exemplo, lembra aquele exemplo, né, de Virgem na casa 2, um momento bacana, por exemplo, para fazer uma avaliação aí de como tá a gestão financeira, tá? E assim, lembra que Virgem é real, não é eu ficar passando paninho quente e ficar, né, colocando, digamos, justificando coisas onde não existem, tá? O sonho, a ilusão, a magia, ela tá no signo oposto que é peixes, tá? Que é realmente o resultado da vida prática, tá? E o que a gente faz, o que a gente executa, tá bom? Então a gente tem muitos sonhos, óbvio, muito legal, mas o que a gente está realmente executando, o resultado que está trazendo, tá? Uma retrogradação, lembra sempre que não é assunto novo, tá? É coisa que a gente ou não estava enxergando antes e apareceu, tá? Ou de repente é literalmente, né? Uma revisão, um processo aí que já tá rodando, tá? Casa 5, por exemplo, contatinhos que a gente adora falar, né? Oi sumida, oi sumido. Não necessariamente é relacionamento, tá? Depende muito de como tá no mapa, tá bom? Bom, depois no dia 27 nós temos um Marte ingressando em Libra. Marte ingressando em Libra, ele não tem dignidade, então ele está numa debilidade, tá? Às vezes a gente pondera demais em prol dos outros, tá? Ao mesmo tempo, quando a gente consegue, né, agir de uma maneira diplomática bacana, pode trazer excelente resultado. Quando eu falo que Marte está em Libra, ele está numa debilidade, não quer dizer que vai ser ruim para a pessoa, tá? De novo, signo não é gente, tá? A gente está falando de termos técnicos dentro de uma metodologia de análise, tá bom? Gisele Bündchen tem Marte em Libra. Vai me dizer que aquela mulher não consegue se posicionar. Não é assim, tá? A gente tem que ver sempre a correlação no mapinha, tá bom? Então você vai observar aí, principalmente se você está com a área de Libra ativa, por exemplo, numa profecção, porque Marte ingressa nela, tá? Esse Marte ingressa em Libra, lembra com regência ainda retrógrada? Às vezes é legal a gente ver qual é o impacto, né? Porque quando o planeta ele entra no signo, ele já meio que diz a que veio, tá? E pode ser que a área de Libra e a área de Leão, aí, como a regência tá lá, existe um retrospecto, né? Se para você, por exemplo, pega áreas de relacionamento, né? Se tem alguma coisa aí mal resolvida, né? Tá aí, sei lá, chorando as pitangas, né? Libra e Leão estão em bom aspecto, né? Um aspecto muito sutil, tá? Às vezes pode ser uma resolução para algum caso aí que a gente achava que estava perdido, tá bom? Tudo depende aí de como tá no seu mapinha, tá? Mas pondere, tá? Pense bem no que te faz bem, no que te agrada, né? Use a diplomacia a teu favor, use a política, né? A arte política a seu favor. Lembra que aqui a gente está falando de um lugar que é exaltação de Saturno, tá? Bom, no mesmo dia a gente ainda tem o Sol numa oposição a Saturno, tá? Então a gente tem o Marte entrando numa debilidade, tem o Sol cutucando um maléfico, tá? É um momento de atenção, tá bom? Então, perceba que uns dias antes a gente tem o Mercúrio entrando em retrogradação, depois o Marte ingressando em Libra, a gente tem aspectos um pouquinho tensos, tá? Não tomar, assim, decisões no calor da emoção, né? Muito pelo contrário, avaliar, ponderar,
ver realmente o que se quer, qual é o resultado prático e tangível das coisas, né, e não o achismo, tá? Às vezes pode ter, em algum momento, um confronto, né, entre pessoas, né, em posições de liderança aqui, de uma maneira bem genérica, e observa aí, né, o que representa toda essa área do seu mapa. Saturno continua retrógrado lá em Peixes e o Sol tá lá em Virgem, tá? Bom, depois no dia 28, nós temos o início de Urano retrógrado. Eu coloco aqui para quem gosta de usar os ponteiros geracionais, tá? Eu particularmente prefiro os clássicos. Isso é da prática de cada astrólogo, tá? Urano está retrógrado em Touro, então lembrando que Urano entrou em Touro pela primeira vez lá em maio de 2018, tá? Teve períodos já de retrogradação, então precisa ver aí o que existe, né, de repente, dentro do seu mapa. Pode ser mais relevante para pessoas que existam a conexão de Urano e Vênus no mapa. Por quê? Porque Vênus comanda o signo de Touro. Então, para essas pessoas pode ser mais relevante, tá bom? E lembra que é um processo de retorno, né, de reavaliação aí. Urano tem ainda mais em signo fixo, né? Ele tem uma questão muito de quebra, de reestruturação, no sentido, às vezes, de trazer surpresas que a gente não estava esperando e que aqui, às vezes, pode ser para a gente mudar um padrão e um paradigma que está um pouco complexo aí, porque a gente tem uma certa resistência, tá? Perceba que eu tenho Urano retrogradando em Touro e, de novo, aquela Vênus está lá retrógrada no signo de Leão, tá? Por que eu tô falando isso? Porque Touro é regido por Vênus. Então a gente não analisa nada isolado, a gente tem que ir cruzando todos os dados, tá? E a gente termina este mês de agosto, né? Com uma lua cheia em peixes, tá? Peixes, então, é um signo mais sensível, né? Dentro dos seus conceitos. Não tô falando que todo pisciano é sensível, tá? Porque não, né? É, então a gente tem aqui, de novo, um processo de culminação de visibilidade máxima para a área de peixes do nosso mapa, tá? Para mim é casa 4. Então, família, lar, imóvel, né? É o início e o fim de ciclos, tá? Então, pode ser um momento importante, por exemplo, para ponderar alguma mudança que já tenha acontecido de 6 meses para cá, desde a lua nova em peixes, tá? E ver realmente agora o resultado e ver se eu, né, quero continuar dentro desse processo. Se para você, por exemplo, for a área 11, poxa, é um momento de visibilidade máxima dentro de grupos, dentro de redes sociais. Se faz um bom aspecto no seu mapa, pode ser excelente na questão de exposição, né, se você se colocar em visibilidade maior e ter um resultado bacana disso. Tá certo? Então eu quero que você olhe os trânsitos, pegue o que eles representam no seu mapa e levante essas hipóteses. E depois, quando chegar próximo do dia, você verifica na sua vida o que se relacionou ali, se correspondeu com a realidade, e para você ir também aprendendo a usar o seu mapa como um grande guia, tá?